Estamos aqui com o Tadeu. Tadeu é engenheiro civil formado pela PUC Minas e é responsável técnico aqui pela Chamas Engenharia. Vamos fazer algumas perguntinhas aqui para ele sobre os ensaios estudados aqui hoje. Primeiro, sobre o ensaio de adensamento. Quais são os principais parâmetros obtidos no ensaio? Os principais parâmetros obtidos no ensaio de adensamento é o índice de adensamento, o coeficiente de adensamento e a tensão de pré-adensamento do solo. Então, esses são os principais parâmetros que têm o objetivo de determinar, são os parâmetros que governam a compressibilidade do solo. A segunda questão: como esses parâmetros são utilizados na prática de projetos de engenharia geotécnica? Bom, o objetivo da determinação da compressibilidade do solo é para que você tenha condições para que o engenheiro geotécnico, o engenheiro civil que vai trabalhar com fundações tenha condições de prever os recalques que irão acontecer durante o carregamento do solo. Então, as tensões de pré-adensamento são importantes para saber se aquele solo já experimentou, ao longo do tempo geológico dele, algum carregamento similar àquele. E, nesse caso, o solo pode ser classificado como em adensamento, normalmente adensado, ou, enfim, um solo. Isso é uma avaliação em função do OCR dele, que é a razão sobre adensamento do solo. Então, observe que se um solo ele já experimentou um carregamento menor do que a tensão de pré-adensamento dele, ele vai ter uma deformação menor do que aquele solo que nunca experimentou esse carregamento. Tá? Porque se ele já experimentou esse carregamento, ele já tem, digamos, no DNA dele, aquela capacidade de deformar, de absorver aquele carregamento com uma deformação menor. Ele já está previamente adensado ou já deformado, digamos assim, para aquele carregamento que vai ser suportado. Porque ele já sofreu um carregamento similar, e maior ou igual àquele em sua vida, seu tempo geológico. E aquele solo que ainda não experimentou esse carregamento, ele ainda vai precisar deformar, adquirir aquela capacidade, né, aquela capacidade de suportar o terreno com novas deformações que ocorrerão em uma taxa maior de deformação, uma magnitude maior de deformação, caso ele já tivesse experimentado um carregamento igual ou menor ou maior aquele da tensão de pré-adensamento, da tensão de campo que será aplicada nele. Então, é um parâmetro muito importante para conhecer o passado, digamos, desse solo durante uma obra. Essa é uma informação que ela é muito necessária. Bom, a terceira pergunta pede para a gente apresentar um fluxograma metodológico do ensaio, relacionado à montagem, execução e resultados. Bom, o ensaio de adensamento ele pode ser realizado em amostras indeformadas, que preservam as condições do maciço ou do terreno natural, ou pode ser realizado em amostras deformadas que desejam simular, por exemplo, a condição em que um aterro compactado foi construído. Então, a primeira etapa do ensaio é a preparação da amostra para a sua instalação na prensa de Bishop, que é a prensa de adensamento, e logo depois você promove alguns carregamentos, que é preferível que esses carregamentos sejam suficientes para definir a chamada reta virgem, que é do material, que é ela é definida por que é chamada de reta virgem? Porque ela é um trecho retilíneo da curva de adensamento que é composto por carregamentos que o solo ainda não experimentou em seu passado, no seu histórico de carregamentos.
Então, é a primeira vez que ele está experimentando esse carregamento. E nessa reta é possível a gente fazer uma regressão, que é uma regressão linear, que é pela interpretação do método de Pacheco-Silva, é uma das metodologias de determinação da pressão de pré-adensamento. Então, após feito esses carregamentos, os carregamentos são realizados com as medições de todas as deformações. Os carregamentos já são pré-definidos. Você também deve fazer o descarregamento, que tem que ser feito pelo menos em 4 etapas. Você faz o descarregamento para determinar uma outra característica do solo, que é uma característica de descompressão. Então, quando você retira o carregamento do solo, cada solo tem uma característica de descompressão, que é a capacidade de relaxamento dele, onde ele vai ter um aumento, pode ser pouco ou mais significativo ou menos significativo, dependendo do solo, mas ele vai ter um aumento do seu índice de vazios em função dessa descompressão, desse descarregamento. É uma informação também importante para algumas obras onde você pode ter alguns cortes de aterro ou alguma retirada de carregamento. É uma informação que ela é importante nos projetos de geotecnia. Certo. Quais são as variáveis de entrada necessárias para planejar e programar o experimento? As variáveis de entrada são as condições de inundação, se vai ser inundado, ou se a amostra vai receber algum tipo de saturação, de aumento da umidade e em qual carregamento. As amostras que têm o objetivo de estudo de colapsibilidade, por exemplo, são inundadas em carregamentos intermediários aos ensaios. Algumas outras não recebem nenhuma inundação. E outras são inundadas logo no início, porque é a condição em que elas estão em campo. Principalmente as amostras que já chegam no laboratório numa condição de saturação bem próxima já de 100%. Então, os parâmetros que devem ser especificados para o laboratório são os estágios de carregamento e os estágios de descarregamento e as condições de inundação. São as principais informações necessárias para especificar um ensaio de adensamento. Certo. Bom, agora nós vamos fazer as mesmas perguntas relacionadas ao ensaio de ciselamento direto. Então vou repetir e aí você vai respondendo para a gente, por favor. Quais são os principais parâmetros obtidos no ensaio de ciselamento direto? No ensaio de ciselamento direto residual, os principais parâmetros obtidos são os parâmetros de resistência, os parâmetros mecânicos de resistência do solo, que é o intercepto de coesão e o ângulo de atrito. Esses parâmetros são obtidos pela envoltória de resistência, que aqui na empresa a gente usa a interpretação pelo método de Mohr-Coulomb, que é o que normalmente a gente aprende na graduação mesmo, né? E nas disciplinas de mecânica dos solos. E o ângulo de atrito é obtido nessa regressão linear. Você obtém um ângulo de atrito pela inclinação dessa envoltória, e o intercepto de coesão é a resistência que o solo, pela interpretação teórica, a resistência que o solo consegue suportar, mesmo que não tenha aplicado nele nenhuma carga de cisalhamento. Ou seja, fazendo justamente o coeficiente linear de uma equação do primeiro grau, tá? Uma equação de uma reta. Como esses parâmetros são utilizados na prática de projetos de engenharia geotécnica? Os parâmetros de resistência, coesão e ângulo de atrito são os principais parâmetros de resistência do solo. Então, são esses parâmetros que governam as análises as modelagens, enfim, que vão governar aí as análises de estabilidade, as modelagens de carregamento e de resistência que esse solo vai suportar. Então, o ângulo de atrito, quanto maior o ângulo de atrito, por exemplo, você pode ter uma estrutura que tenha uma inclinação maior, porque o material tem um ângulo de atrito maior. E o intercepto de coesão também é um parâmetro muito importante na definição dessa inclinação de um talude, por exemplo,
de um túnel, quando você precisa definir a geometria de um túnel. Então, esses parâmetros são os parâmetros que vão ainda aplicando os fatores de segurança necessários, mas são os parâmetros que vão governar a resistência do material e que são úteis na definição da resistência que vai ser mobilizada durante o carregamento do material. Certo. Agora comente, por favor, um pouco sobre a metodologia do ensaio, relacionando a montagem, a execução e os resultados. Bom, o ensaio de adensamento, o ensaio de cesariamento direto, ele assim como o ensaio de adensamento, ele também, inicialmente, ele passa por uma etapa de adensamento, só que esse carregamento do adensamento, ele não é crescente, na maioria das vezes, na prática comum dos laboratórios, é aplicado imediatamente no corpo de prova o carregamento normal que é especificado. Inclusive, os parâmetros que devem ser especificados para o ensaio de cisalhamento direto basicamente as condições de inundação e as tensões normais que o corpo de prova tem que ser previamente consolidado. Então, o corpo de prova ele passa por uma etapa de consolidação que ela pode durar aí 12 ou até 24 horas, desde que não aconteçam mais as variações volumétricas. A etapa posterior, que é a etapa de cesariamento, ela pode ser iniciada. Então, após a montagem do corpo de prova na caixa de cesariamento, é uma caixa bipartida, e bipartida porque essa bipartição da caixa é onde vai ocorrer a imposição do plano de ruptura. Após a montagem do corpo de prova nessa caixa de cesariamento, é promovido o carregamento a carga de adensamento e após essa estabilização das deformações, que são medidas verticalmente, há dois instrumentos de medição de deslocamento. O deslocamento vertical e o deslocamento horizontal que ocorrerá durante o cesariamento. O deslocamento vertical é medido durante essa etapa de adensamento e durante a ruptura. Já o deslocamento horizontal ele é medido durante o cesariamento da amostra. Certo. Bom, e a última pergunta em relação ao ensaio de cesariamento é sobre as variáveis de entrada necessárias para planejar e programar o ensaio. Pois é, como eu havia dito na pergunta anterior, os parâmetros, as especificações que devem vir para o ensaio de cesariamento são as tensões normais e as condições de inundação. Também é importante dizer a velocidade de ruptura, que se deseja que se faça um ensaio lento, que tem o objetivo de determinação dos parâmetros efetivos, ou um ensaio rápido, onde os parâmetros que vão ser obtidos, eles podem ser parâmetros que não vão representar uma condição drenada de campo. Certo. Bom, por fim, vamos falar um pouquinho do ensaio triaxial. A primeira pergunta é relacionada aos parâmetros obtidos no ensaio. Quais são eles? Os parâmetros obtidos no ensaio triaxial, normalmente, são somente o ângulo de atrito e o intercepto de coesão. No entanto, é possível você obter do ensaio triaxial alguns outros parâmetros, como o módulo de elasticidade, que na geotecnia é chamado de módulo de deformabilidade, e obter também outros parâmetros, como parâmetros referentes ao adensamento, T90 para cada estágio de confinamento que é realizado. Também é possível você determinar outros parâmetros de razão de resistência do material, como por exemplo o RU, onde você vai analisar qual que é a razão de resistência não drenada do material, no caso de ensaios rápidos, não consolidados, não drenados. Então, mas os principais parâmetros que são obtidos, pelo menos o intercepto de coesão e o ângulo de atrito. Nos ensaios não drenados, você obtém esses parâmetros quando é feita as medições das poropressões geradas durante a ruptura. Você consegue obter os parâmetros totais, o intercepto de coesão total e o ângulo de atrito total. E também obter os parâmetros efetivos, intercepto de coesão efetivo e ângulo de atrito efetivo. Nesse caso, apenas as tensões efetivas são analisadas e consideradas na interpretação desses parâmetros de resistência. Enquanto nos parâmetros totais, a poropressão não é descontado das tensões totais aplicadas. Tá? Certo. E como esses parâmetros eles são utilizados na prática de projetos de geotecnia?
O ensaio triaxial é o ensaio que é mais utilizado na geotecnia por ser o ensaio que consegue representar da melhor forma e de uma maneira mais simples as condições de saturação, as condições de carregamento de um terreno natural, de um maciço, enfim, de qualquer aplicação. O ensaio triaxial ele consegue representar bem esses parâmetros. Então, a programação de um ensaio triaxial ela depende muito do objetivo da obra, das condições de carregamento, do tipo do material, e esses parâmetros que são obtidos, eles também são utilizados nos modelos de análise de estabilidade, assim como no caso do cizalhamento direto, só que com uma representatividade talvez mais controlada. No caso dos ensaios triaxiais, talvez não, com certeza, são ensaios onde você tem condições de contorno que você consegue controlar de uma melhor forma, com melhores garantias, e podem ser considerados parâmetros mais representativos para as condições de campo e, portanto, na maioria das vezes, até mais conservadores. Certo. Bom, comenta um pouco para a gente sobre a metodologia dos ensaios, do tipo CD, CU e U, relacionando na montagem e execução dos resultados. A montagem dos ensaios, independente de qual seja o ensaio triaxial, a montagem ela é muito parecida. Em alguns casos, quando os ensaios não são saturados, a gente tem que tomar cuidado de não saturar os componentes das células triaxiais, pedra porosa, os sistemas de comunicação. Então a gente tem que tomar esse cuidado para que a umidade que possa ter nesses sistemas não prejudique a resistência dos materiais. No caso das amostras que são saturadas, os corpos de prova são montados nas células triaxiais, são envolvidos com uma membrana de látex para que possa dividir o espaço do conjunto câmara triaxial e corpo de prova em dois espaços, um ambiente externo e um ambiente interno ao corpo de prova. Nesse ambiente interno, a gente vai realizar todas as medições de variação de volume que vierem a ocorrer quando for feito, se o ensaio for um ensaio consolidado, a gente vai medir as variações de volume que acontecem na etapa de adensamento pela variação dos vazios desse corpo de prova a partir de um sistema de medição de volume, seja um aplicador de pressão, uma central de pressão e volume, central de controle de pressão e volume, ou por buretas duplas, enfim. Essas medições são feitas a partir desse ambiente interno que é conectado com a parte interna do corpo de prova e é isolado do ambiente externo com essa membrana de látex. O ambiente externo da célula triaxial tem o objetivo de promover os carregamentos hidrostáticos, os carregamentos de confinamento, e também é onde é aplicado a carga, o carregamento no topo do corpo de prova, através do top cap, é aplicado o carregamento axial, que pode ser aplicado durante a etapa de adensamento, no caso de adensamentos anisotrópicos, e é aplicado também durante a ruptura com a aplicação de tensões desviadoras, quando ele é então montado na prensa. Certo. E quais são as variáveis de entrada necessárias para planejar e programar esse experimento? As variáveis de entrada para a programação dos ensaios triaxiais tem que abranger as condições em que ele vai ser montado, então se uma amostra é saturada ou não, é importante dizer se é um ensaio saturado. Vai precisar dizer informações que são referentes às outras etapas também do ensaio. Então, no ensaio triaxial nós temos basicamente 3 etapas, que alguma delas podem não existir. As 2 primeiras podem não existir, que é a saturação e o adensamento. A saturação ela pode não ocorrer caso o ensaio não seja saturado. E o adensamento também pode não acontecer caso o ensaio seja não consolidado, seja um ensaio unconsolidated undrained, que é o UU. Tá? Mas é importante dizer quais são as tensões de confinamento que vão simular as tensões que ocorrem na obra, né, no universo de tensões
essas informações são coletadas a partir do universo de tensões que vai acontecer ali naquele maciço. E também é importante dizer qual é o tipo de ensaio que vai ser realizado. Se é um ensaio que ele vai ser consolidado durante a etapa de adensamento e durante a ruptura se deseja obter a variação volumétrica e a garantia da dissipação da poropressão, ou se ele vai ser um ensaio que durante a ruptura ele vai ser não drenado, por exemplo, que é o caso de um ensaio CU, que é o consolidado não drenado. Além disso, é importante dizer também se o adensamento desses corpos de prova vão ser hidrostáticos, né, isotrópicos, ou não, se vão ser anisotrópicos, de tal modo que recebam aí um carregamento axial durante o adensamento, com uma relação constante entre a carga radial e a carga axial. Certo. Você pode definir para a gente a definição de carregamento drenado e não drenado? Sim. O carregamento drenado, a ruptura que ocorre de forma drenada, ela deve acontecer com as válvulas internas, no caso do ensaio interaxial, abertas e com uma velocidade tal que permita que todo o excesso de poropressão gerado seja dissipado em uma velocidade suficiente, de modo que as tensões efetivas sejam mobilizadas sem nenhuma influência das pressões geradas nos poros. Então, normalmente é calculada uma velocidade que é função do tempo de adensamento. Esse tempo de adensamento ele diz muito sobre a questão da permeabilidade da amostra e qual que é a permissividade, a resistência oferecida, a permeabilidade, que é exatamente isso, a resistência que o solo oferece ao fluxo de água. E como a amostra está, no caso de um ensaio saturada, a gente precisa, a permeabilidade, a velocidade de ruptura tem que ser compatível com essa permeabilidade da amostra para que ocorram as dissipações das pressões ou a drenagem a variação do volume que acontece no solo, possibilite a drenagem daqueles vazios que estão preenchidos com água, de maneira que a resistência que seja mobilizada seja a resistência apenas do esqueleto sólido do material. Essa é a condição do ensaio drenado. No caso de um ensaio não drenado, a resistência mobilizada é a resistência total do material. Então, não se deixa a água dissipar, não se deixa as poropressões dissiparem, mas precisa-se obter com muita assertividade as poropressões geradas. Então, apesar dele ser não drenado, há-se o objetivo ali de determinar com precisão as tensões efetivas também. E nessa condição, a gente precisa garantir que as poropressões que são geradas sejam poropressões representativas dos incrementos de carga axial. Então a velocidade também tem que ser uma velocidade tal que garanta que para cada incremento de carga axial que eu aplique durante a ruptura, eu tenho uma poropressão correspondente e equalizada no corpo da amostra correspondente. Então, uma poropressão correspondente a cada incremento de carga axial que eu aplico. Então, para que isso aconteça, eu tenho que romper numa velocidade onde essa poropressão gerada pela deformação do esqueleto sólido, elas consigam ser medida na totalidade durante toda a etapa de rompimento, durante toda a deformação do corpo de prova. Certo. Bom, Tadeu, era essas perguntas. Em nome do professor Thiago da turma de Mecânica de Solos, te agradeço pela entrevista, pela disponibilidade. Agradecemos também a você, a sua equipe aí pelo dia disponibilizado aí para essa visita técnica conosco. Muito obrigado. Agradecemos também aí